Ministro João Dallazem divulga relatório da correção no TRT do Ceará. Saiba tudo sobre o ressarcimento das perdas provocadas pelo Plano Bresser na entrevista com a advogada Patrícia Campos. CAAS reinaugura a farmácia dos advogados em Fortaleza. Decisão do Supremo que torna menos rígido o Estatuto do Desarmamento. Veja também a nossa agenda com os principais eventos deste mês em todo o Brasil. Estas e outras notícias agora no programa Mundo Jurídico. A obrigação do Tesouro Nacional e letra do Banco Central são taxas de difícil compreensão para boa parte da população. Muitos brasileiros sequer estão informados sobre este ressarcimento. Foi pensando nisso que convidamos a advogada tributarista e vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, Patrícia Campos, para nos explicar sobre o cálculo e os procedimentos para que você, cidadão, possa ter o seu direito exercido. Patrícia, o Mundo Jurídico agradece a sua participação. Obrigada. Patrícia, inicialmente eu gostaria que você falasse, resgatasse a história do Plano Bresser e de que forma esse plano prejudicou os poupadores. Bom, o Plano Bresser ele foi instituído quando foi assumido o novo governo e o Luiz Carlos Bresser ele assumiu como ministro da Fazenda. E naquela oportunidade, como era comum à época, vários planos eram instituídos e nesse pacote do Plano Bresser, além de todos outros assuntos que eram mencionados, que eram tratados, tratou-se também da substituição, da alteração de indexação da poupança naquele período. Existia uma norma no Banco Central dizendo que deveria ser utilizado um indexador que fosse mais benéfico ao poupador. E nesse caso, na época, a correção era pela LBC, Letras do Banco Central, e pela instituição do Plano Bresser passou a ser corrigido pelo IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. E nessa oportunidade, a variação que existiu da indexação da poupança do dia 1º de junho de 87 ao dia 15 de junho de 87, que deveria ter sido indexado, no caso pelo IPC, foi indexado naquela oportunidade pelo LBC, pela letra do Banco Central, que era um indexador menor do que o IPC. E aí, nesse caso, as pessoas que naquela época tinham saldo na poupança foram corrigidos, teve esse saldo corrigido por um indexador menor, quando na verdade deveria ter sido por um indexador maior, que seria o IPC. Patrícia, qual o procedimento que o interessado em resgatar, digamos assim, esse percentual perdido deve adotar? O que ele deve fazer para ver o seu direito valer a pena ser cumprido? Bom, no caso, aquelas pessoas que são bastante organizadas e que ainda têm guardado o seu extrato de saldo de poupança daquela época, deve pegar este extrato e, de posse dele, procurar um advogado para que sejam feitos os cálculos, sejam pegar a procuração, sejam acertadas as bases da contratação com esse advogado e ele então possa ajuizar uma ação de ressarcimento até o dia 31 deste mês. Quem não tiver isso guardado, como deve proceder? Quem não tiver esse extrato, ele deverá imediatamente procurar o banco onde ele tinha a poupança, onde tinha aquela aplicação naquela época, e solicitar, e aí eu sugiro que faça isso já por escrito, né, preenchendo um determinado formulário que os bancos devem ter, solicitando esse extrato dessa época, porque somente de posse do extrato aqui o cidadão vai poder ajuizar a ação na justiça. Patrícia, e se por um acaso o banco se negar a fornecer essa informação, como é que essas pessoas devem fazer para que o banco cumpra com essa determinação, ou melhor, com essa solicitação? Bom, Evaldir, isso já está acontecendo. Infelizmente, nós temos ouvido de vários cantos, de vários colegas, inclusive, além de clientes que têm procurado os bancos, e os bancos, eles não têm propriamente se negado a entregar o extrato, mas eles têm colocado vários óbices, colocado dificuldade para que o cliente tenha acesso a esse extrato. E aí, nesse caso, como infelizmente a única forma que nós temos de ajuizar essa ação é com esse extrato, ele tem que procurar imediatamente o advogado para que o advogado entre com uma cautelar de exibição de documentos para que o juiz obrigue o banco a fornecer esse extrato imediatamente e, ato contínuo, ele possa ingressar na justiça com a ação de ressarcimento. Patrícia, é aconselhável procurar um economista ou um contador para que seja feito um cálculo de atualização desses valores, até porque houve também uma conversão da moeda durante esse período aí? Exatamente.
fazer esse cálculo de atualização, até porque por conta dessa troca de moeda, costuma haver no momento do ajuizamento da ação, principalmente, Everton, essas ações que são feitas, digamos assim, no apagar das luzes, quando a gente está tendo que correr contra o tempo, costuma ter algum erro de cálculo que pode trazer um prejuízo de uma demora no resultado dessa ação no futuro. Então é bom a gente sempre ter, se resguardar de todos os cuidados possíveis para quando entrar na justiça, entrar com tudo corretinho, para não ter uma demora tão grande nesse resultado, na efetivação do direito do cidadão. Só relembrando, o interessado tem até o dia 31 de maio, se quiser recuperar esse crédito, para ingressar com a ação em juízo. Caso ele não ingresse, esses recursos, eles passam a integrar o patrimônio dos bancos? Contabilmente, esses valores que não foram discutidos, que não foram questionados até hoje, eles estão, na contabilidade dos bancos, eles estão como se fosse um recurso que a qualquer momento pode ser utilizado, né? Colocando assim em palavras de bem fácil acesso, de bem esclarecidas. Então, se esses recursos, se esses valores, eles não forem questionados até o dia 31 de maio, eles vão fazer parte, eles vão passar a integrar o patrimônio do banco. Então, é como se fosse um dinheiro do cidadão que passou para o poder dos bancos, para o patrimônio dos bancos, sem que o cidadão, o poupador, fosse atrás desse direito. Patrícia, quem pode mover a ação, então, para resgatar esses créditos, além do próprio interessado? Pode o cônjuge, o espólio, o inventariante? No caso, o cônjuge, se ele for o inventariante do falecido, do decujus, ele pode sim ingressar na justiça, né? Então, o espólio, o inventariante, qualquer pessoa física ou jurídica que tinha saldo de poupança, qualquer que seja o valor desse saldo, nas datas de 1º a 15 de junho de 87, tem direito a esse ressarcimento. E esse valor, esse ressarcimento, ele inclui juros de mora, além dos juros de mora, de todo o período também a correção monetária? Seria, eu não diria juros de mora, porque a mora seria uma penalidade, né? Mas a correção monetária daquele período, além da indexação, da diferença da indexação daquele período, esse valor corrigido monetariamente de 87 até a data do efetivo pagamento, né? Não só até a data do ajuizamento, mas a data do efetivo pagamento. Até o efetivo pagamento. Até o efetivo pagamento. Doutora Patrícia, o Poder Judiciário, do país, ele já firmou algum entendimento com relação a isso? Já é pacífico o entendimento? Já é pacífico, o entendimento do STJ já está assentado nesse sentido de que realmente é direito do cidadão esse ressarcimento dessa diferença percentual. Há, inclusive, um brocado jurídico que diz que o direito não protege aos que dormem, né? Então, quem tiver esse direito, que corra. Você tem até o dia 31 de maio. O interessante é deixar uma coisa bem clara para o cidadão, para o poupador. Essa data prescricional de 31 de maio, ela vai ocorrer para o ajuizamento da ação. Então, não é procurar um advogado quando tiver no dia 28, no dia 29 de maio. Não vai ter nem tempo para... Não vai ter condição, até porque essas ações, ela tem causado, assim, um fluxo muito grande de pessoas aos escritórios de advocacia. Então, a grande maioria dos escritórios estão abarrotados já com essa ação. E por se tratar não de uma ação complexa, mas de uma ação que tem uma demanda de tempo considerável para que ela seja elaborada, impressa, juntar documentos e etc., então seria bom a gente orientar o cidadão que ele procure, com o máximo de antecedência possível, um advogado de sua confiança para ajuizar essa ação. Porque se ela não for protocolada na justiça até o dia 31 de maio, ele vai perder o direito. Patrícia, o Mundo Jurídico agradece a sua participação e espera contar com a sua participação aqui em outras ocasiões e abre espaço para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos, nos disponibilizamos para quaisquer outros momentos que a gente possa vir aqui, tirar dúvidas, esclarecer, e parabenizamos também a TV Fortaleza por essa iniciativa de trazer ao cidadão
um pouco do esclarecimento dos direitos que ele tem, porque infelizmente o brasileiro ele não costuma muito buscar os seus direitos, e programas como esse tendem a fazer com que as pessoas se alertem, acordem mais para os seus direitos e busquem aquela proteção judicial que realmente cada cidadão deve ter. Então, muito obrigada também.